JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Nós fazemos parte do projeto da Procult Patrimônios Negros, que está há mais ou menos 3 anos acontecendo, sediado no Centro de Conservação da Memória da UFJF. E nossa ação, nos últimos anos foi pensar como as políticas de patrimônio elas abarcam os patrimônios negros. E aí esbarramos nisso tudo no hip hop. E o seu nome foi bastante comentado, tanto nas entrevistas com a Denilde, nem com a entrevista do Stem. E é um prazer estar com você aqui hoje. Show, ser aceitado. Show. Topado. E eu queria que a gente começasse falando pra mim quem que é o João Batista antes do Ileso. Cara. Tipo assim, eu começo a minha trajetória, fazendo desenho aleatório. Fiz muito, um tempo fiz parte intensiva da cultura funk. Então ia eu, Jagal, a gente ia pros bailes e tudo, era maneiro e tudo. Só que a gente buscava um objetivo maior ali, cara? Colocar nossas ideias, alguma ideologia, o porquê que a gente está ali, porquê que esses jovens eles estão ali, os jovens eles se aglomeram, 5 mil jovens e a gente não tem nenhuma iniciativa dentro disso. E, lógico que é um local para a gente curtir, não é um lugar para a gente fazer reflexão, de ter ideias, Então é um local que era pra gente curtir. Eu sinto muita falta disso, porque era muito bom. Mas enfim, a gente conheceu a cultura hip hop e eu com meus desenhos, a partir disso eu já comecei a fazer grafite. O Jagal me deu ideia. O Jagal era o nosso mentor, é o cara que trouxe toda a ideia do que era o hip hop, como que surgiu a cultura hip hop, o que é isso, o que é cultura hip hop, Então ele foi buscar essas informações e passar isso pra gente, e a gente transmitiu isso, Então a gente viu a possibilidade, ele chegou pra mim e falou: pô, você já desenha, você podia fazer uns grafite, eu não sabia o que era grafite. E ele falou: pô, eu vou fazer o break, eu vou dançar, eu vou cantar, entendeu? Eu falei: massa, vamos embora, eu não tô sabendo o que é não, mas é nóis. Então ele trouxe essa informação, fez um contato lá com o pessoal lá de Brasília, o Guga veio pra cá, a Denilde também, trouxe o Guga pra cá e começou a dar essas informações sobre o que era esse princípio lá da cultura hip hop, sobre o que era o grafite. Eu fui me aprofundando em questão de 1 ano, 2 anos, eu já estava dando aula disso. Então para mim foi um crescimento muito rápido. Eu já tenho aí mais de 20 anos dando aula já de grafite, sou produtor também, estou tentando entrar nessa vertente, porque o grafite também chega uma hora que a gente também, as perninhas já começam a cansar também, a gente vai chegando uma certa idade. Só que era uma coisa que sempre me atraía, porque antes de eu fazer grafite eu era MC. Então eu tinha essa necessidade de mexer com som, de, cantar as músicas e coisa e tal. Só que aí eu vi também, chegou um ponto que eu falei: pô, ou eu vou produzir, ou eu vou cantar, ou eu vou fazer grafite. Então eu tive que escolher dentro disso o que eu ia fazer. Então optei em fazer o grafite, Hoje eu trabalho lá no Gente Primeiro Lugar, dou aula de grafite lá, já tem 16 anos. Em uns 15 anos eu comecei a produzir. E aí estou me enveredando nisso aí, tentando produzir alguma coisa daqui de Juiz de Fora, com os artistas aqui que faz o rap,
que às vezes não tem nenhuma mídia, não tem uma divulgação, não tem onde gravar, porque o estúdio é muito caro. Hoje ficou muito mais fácil, né? Hoje todo mundo tem um home studio, pode fazer uma paradinha, mas ainda falta uma qualidade, né? Então a gente está buscando isso aí, entendeu? E você sempre morou em Juiz de Fora? Sempre morei em Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora, sou natural aqui do bairro São Bernardo, Zona Leste, e tem 51 anos que eu moro aqui. Me conta um pouquinho da sua infância, assim, antes disso. Pô, velho, minha infância foi muito tensa, né? Muita expulsão na escola, né? Muita briga, briga familiar, entendeu? Tipo assim, eu sempre fui um cara meio contestador nesse sentido, né? Aquilo que não me agrada eu vou falar e alguns gostam, outros não. Então, ou seja, é a opinião também de cada um. Então, ou seja, a minha infância eu dei muito trabalho aqui. A maioria da comunidade aqui não gostava de mim, não gosta, né? Porque a gente teve esse momento, mas chega uma época da nossa vida que a gente muda, né? Você constitui família, você cresce, você tem responsabilidades e as coisas vão mudando. Você não é mais uma criança, não é mais um adolescente, mas assim, sempre fica esse resquício, né? Então, ou seja, eu fui muito atentado lá na minha adolescência, mais na infância, né? Lá na minha adolescência eu já busquei uma coisa mais ideológica, uma coisa onde que eu pudesse pensar, onde que eu pudesse colocar minhas ideias, e a cultura hip hop veio com essa bagagem para mim, onde que eu poderia me expressar, me colocar, sabe? Mas a minha infância foi muito marcada por essas problemáticas. Era encapetado mesmo, né, velho? Então eu dei muito problema mesmo. Dei muito problema à minha mãe, pro meu pai. E filho único, né, velho? Então, ou seja, a minha mãe falou, ainda bem que eu tive só um, porque se eu tivesse uns 4 ou 5, Jesus, entendeu? Tava doido. Entendeu? Mas foi isso aí mesmo, cara. Mas eu não me arrependo lá de nada. Eu fui criança, exatamente, eu fui criança no momento certo, fui adolescente lá no momento certo e tô sendo um homem agora, né? Então as coisas vão mudando e a fila anda e a gente vai amadurecendo também. Quais escolas você estudou? Eu estudei lá no Vitorino Braga. Aqui pertinho. Lá no Vitorino Braga tinha o Vital Brasil. Estudei aqui no colégio aqui até a 4ª série, que era a escola municipal aqui, Amélia Mascarenhas. Tirei a minha 4ª série lá, eu fui pro Vitorino, fui estudar lá no Vital Brasil, fui expulso. Aí eu fui lá pro Batista de Oliveira. Aí lá no Batista de Oliveira, eu lembro que lá no Vital Brasil eu tomei 3 pau direto lá na 5ª série, né, velho? Por causa de bagunça, falta de interesse, era um monte de coisa. E era um colégio pago, entendeu? Era um colégio particular, então a minha mãe e meu pai endoidavam comigo. Mas eu falei assim, ó, é o seguinte, você está gastando dinheiro comigo aí, a gente vai ficar nessa aí. Eu não sei nem o que eu quero fazer, então eu vou estudar aqui perto, a colégio público, e vou lá para o Batista de Oliveira. Então lá eu não tomei nenhum pau, passei para 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º ano, passei direto. E aí quando eu ia fazer faculdade, aí lá na faculdade eu vi que só tinha o curso de artes, né, como eu já fazia grafite. Quando eu tirei o meu 3º ano, né, eu queria fazer artes, só que aí tinha só diurno, cara. Então isso aí me quebrou a firma e eu saindo lá do colégio depois, eu fui pai, né, então eu fui pai e eu falei, pô, como é que eu vou fazer uma faculdade diurna e ser pai? Eu vou ter que fazer uma escolha novamente. E aí eu preferi ser pai, né, cara? Então eu tive que trabalhar, correr atrás lá do sustento lá para minha filha e tudo, família. E assim, mas isso não me atrasou em nada, cara, porque hoje eu trampo, onde que eu trampo, todas as pessoas têm faculdade, a gente lida de igual para igual. Falta só o canudo, né? Mas a teoria, né? E a prática a gente tem, né? Mas falta só o canudo, mas isso aí não me desanimou nada.
Fui muito feliz sendo pai novo, porque agora eu posso desfrutar isso novo, então tá tudo certo. E você tinha mais ou menos quantos anos quando você foi pai? Quando eu fui pai eu tinha 23 anos, velho. Já conhecia o hip hop? Já conhecia, assim, eu tava conhecendo o hip hop então, porque foi tudo junto, né? Foi tudo junto, meio assim, eu terminei a escola, já veio o hip hop, já veio a minha filha, eu falei, nossa, que bagulho tá doido demais, cara. Então vamos lá, administrar isso tudo junto. Mas enfim, cara, e aí eu tive que escolher também, né, cara? A cultura hip hop não me sustentava, então eu tinha uma filha para criar, então eu fui ser estampador, então eu trabalhei em estamparia por um bom tempo e continuando acreditando lá na cultura hip hop, abriu vaga para entrar numa oficina lá de grafite, eu me inscrevi, passei e comecei a dar aula, então desde então eu nunca mais parei. Sabe o que eu queria saber? Que você falou um pouco do funk no começo, né? Certo. Eu queria entender assim, como eram esses lugares que você ia, que a gente estava até comentando, né? De sentir falta e tal, eu queria entender como é que era, onde eram esses lugares, como as festas aconteciam. Pô, velho, era muito bom, velho. A galera até tenta voltar com isso, mas é uma parada que acontece e pronto, velho. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega, sabe? Então eu tinha funk a semana toda, cara. Eu trabalhava de office boy no escritório, então a gente se encontrava no Bar do Beco e ali a gente já esquematizava para onde que a gente ia. Então a gente tinha o Rex, dia de sábado, a gente ia lá pro Rex, tinha a Feia, tinha o Lunar, que era lá em Santa Luzia. Começava quinta-feira e parava no domingo no Olímpicos, né, velho? O Olímpicos era, né, o auge. Aí a gente ia lá uns camaradas meus mais cedo, a gente cada semana ia um para entrar na fila e comprar os ingressos, que a gente já entrava e já dava o ingresso e entrava e não ficava em fila não, a gente detestava ficar em fila ali, porque você não curtia nada e o baile ia passando e as coisas não iam fluir. Você não ia vendo acontecer. Exatamente, a gente queria curtir, a gente queria, louco, né? Você tem uma quadra poliesportiva com caixa de som, você entra lá dentro só para curtir o som, isso não tem mais, velho. Isso não tem mais, entendeu? Então a gente tinha esses locais, a gente tinha essa parada, é uma coisa que falta muito em Juiz de Fora, assim, pra cultura hip hop, lá pro rap, né? Ainda falta um pouco disso, né, cara? Falta muito isso ainda pra gente curtir a parada e explorar ao máximo a cultura, né? Mas enfim, quem sabe um dia aí, né? E aí seu envolvimento artístico começa com a música. Começa com a música. Mas já no hip hop ou não? MC de funk? Não, eu comecei o Jagal, era MC já de funk já estourado. O Jagal, né, nessa época eu não lembro nem um ano, mas praticamente anos 90 ali, sacou? Justo. Então o Jagal tava em Rádio Cidade, pô, o Jagal bombava, tinha uns caras que já cantava aí, sacou? E eu fiquei falando, pô, o funk rimar é difícil, né, velho? Mas não é, porque a gente não tinha prática, né? Então eu comecei a tentar fazer uns rap mesmo, de hip hop, que a gente começou a fazer. Então a gente fez uma banda que chamava Rajada Verbal, eu, Jagal, Telim, e a gente tinha baterista, tinha baixista, tinha um cara que tocava gaita, sacou? Tinha um DJ também. Só que a gente ficou por um tempo, ficou um ano, eu como MC e tentando começar ali o grafite, ali eu dei os primeiros passos lá do grafite, a banda ficou um ano e depois eu continuei lá no grafite. E aí o grafite agora eu tô mais relaxado e tô agora produzindo agora. Voltando pra música, a música te puxando. Voltando pra música de novo, doideira, né, velho? Pô, doideira mesmo, comecei na música. E aí eu fui esses 20 anos lá no grafite aí, ininterrupto, né, velho? Sem pausa. E assim, deu pra gente multiplicar isso, né? Eu tenho vários alunos aí que, né, eu não vou citar nomes, quem sabe, mas a gente tem vários alunos aí que
eu fortaleci lá com as ideias e hoje tem o seu próprio caminho, hoje já dá aula, já tem sua família e vive disso também. Então, para mim, isso aí foi tudo. Foi o trajeto, né, velho? O reconhecimento que eu tenho é isso aí, de ter absorvido essa cultura e ter transmitido ela, e alguém absorveu e está transmitindo para outro. Então, isso aí que é o louco. Você fala no seu blog que você já desenhava desde os 8 anos. Isso. Eu queria entender como que foi a virada pro grafite, sabe? Que você falou assim, olha, isso aqui é isso aqui também, eu não consigo... Como que foi essa... Então, eu sempre desde muito novo, né? Quando eu me lembro por gente, tipo 6, 7 anos, eu lembro que eu sempre gostei de desenhar e ver desenho, sabe? Eu ficava preso naquilo, como que os caras faziam aquela história. Aí depois de muito tempo você vai entender que é quadro a quadro, aquela trabalheira, né, cara? Eu falei, porra, que louco isso, né, cara? E aí, ou seja, eu não tinha visão de onde esse desenho ia me levar. Só que eu vi aquele ventilador, eu queria desenhar ele. Eu vi um relógio, eu queria desenhar ele. Eu queria ver se eu conseguia fazer esse relógio. Parecia um relógio. Eu vi a máquina, a câmera, eu queria desenhar ela. Eu só nunca fui muito bem desenhar rosto, né? Que eu achava muito difícil, né? Mas aí eu fui indo 8, 12 anos, sempre desenhando, 15 anos. E aí eu fui conhecer o grafite muito tarde já, aos 23 anos, 22 para 23 anos, né? Eu fui pai com 23 anos, então tinha uns 6 meses ali, 1 ano que eu já fazia grafite. E aí o cara falou, não, você vai fazer, o Guga, que veio de Brasília, falou, não, você vai fazer o seu nome e você pode fazer em vários estilos. Então ele me mostrou o que é o Tron Up, o que é o Wood Style, o Freestyle, o 3D, são estilos dentro do grafite, né? Assim como tem a dança, tem o pop, o lock, né? São essas variações de estilos, né? Então eu lembro que quando eu comecei, ele me passou as manhas. Quando deu 1 ano depois eu já estava fazendo o 3D, né? O 3D geralmente você leva 10 anos para você pegar a manha, porque você não tem contorno, então é luz e sombra. E eu não tinha essa noção disso, né? Mesmo, né? Profundidade, tom sobre tom, né? Eu não tinha as manhas disso. Eu era um mero desenhista aí, né, cara? Então eu fui aprofundando, pegando as manhas, entendeu, cara? E aí eu saí do desenho e fui direto lá pro grafite. E hoje eu dando aula eu ensino o desenho. Porque se fazer o grafite também, você tem que saber o desenho também, né, cara? Porque senão como é que você vai fazer a letra, né? Então é tudo dentro disso, uma coisa puxa a outra, né? Tem que ter um começo. Tem que ter um começo, exatamente. Isso aí que você fala é muito importante, porque às vezes a gente não define o que a gente quer ser, o que a gente vai ser, né, velho? Mas assim, o próprio caminho vai te mostrando, né? Então, ou seja, se eu não fizesse desenho, cara, eu não sei o que eu ia fazer. Se eu não fizesse o grafite, eu não sei o que ia ser, sabe, velho? Então eu vi que aquilo foi, opa, a primeira vez que eu fiz um grafite comercial para me ganhar, eu pedi 10 latas, utilizei só 3, eu ganhei 7 latas, eu falei, caraca, não é que esse negócio multiplica, rapaz? Então, sei não, hein? Então hoje já tem um preço, já tem um valor, o metro, quanto que eu cobro, já está incluído mão de obra, criação da arte, tem várias outras coisas, né, que a gente ao longo desse tempo a gente vai juntando ali para você fazer esse perfil de como você vender essa ideia, de como que a pessoa de repente quer uma geladeira pintada, a pessoa quer uma arte lá na casa dela, entendeu? E aí eu fui me sustentando dentro disso também, entendeu? E como você se viu, assim, de fato grafiteiro, sabe? Cara, eu me vi de fato grafiteiro quando eu comecei a fazer a minha primeira oficina, que foi em 2001. Em 2001, lá na Zona Norte, no CAIC do Santa Cruz. Então lá eu fiz a primeira aula. Hoje a gente pode gozar de materiais, né, que a gente não tinha na época.
Então, ou seja, hoje eu vou dar aula, o projeto Gente em Primeiro Lugar, ele sustenta e viabiliza, né, essa prática através dos materiais de qualidade que tem, de tudo que tem, né, que eu falo muito lá para os meus alunos. Antes você não tinha isso, variação de bico, variação de tinta, rolinho, tudo isso. Então, pra você ter ideia, eu tinha 15 alunos lá e tinha 2 latas de spray para me dar aula. Então, como é que eu dou aula de grafite com 2 latas de spray para 15 alunos? Cada um vai fazer um traço e ir embora. Acabou, vai embora. Não tem como. Então é muito complicado, mas os meninos entenderam a ideia. Não era para você fazer o grafite, mas para você entender a técnica. Então, quando eu ajustei isso foi muito bom, eles entenderam. E aí em 2001, a partir disso, de 2001 para lá, eu nunca mais parei de dar aula, sacou? Em 2003, você também já entra no projeto Casa Pequena Artista. Isso, aí em 2003... Então, é tudo uma coisa... Então esse foi um projeto que eu fui convidado pelo Jagal, na época tinha uma telecomunicações aqui, de telefone aqui, que era Maxitel, se eu não me engano. Então ele me convidou para mim estar fazendo essa aula lá. E aí eu já peguei um currículo. Em 2003, a MAC, com o projeto Pequeno Artista, abriu vaga lá para os grafiteiros. Eu entrei, concorri, ganhei. Aí eu fiquei lá de 2003 até, eu acho que 2005, entendeu? Depois eu fui pro Grupo Casa. Fui pro Grupo Casa, onde é um projeto que atende criança e adolescente, não necessariamente com HIV, mas os familiares. Então a gente fez um trabalho muito legal lá também, durante uns 2 anos também. E depois eu entrei lá no Gente em Primeiro Lugar, em 2009. 2009. Eu nunca mais saí. Nunca mais saí, ainda bem, tô lá. E como que é esse trabalho com as crianças? Porque você falou que você foi uma criança difícil. Muito difícil, né? E aí, imagina pegar um sósia ali, complicado. E pra você ver como é que as coisas, né? Parece que é uma coisa pra você pagar, né, velho? É uma parada pra você pagar. Agora é sua vez. Agora é a sua vez, né? Mas, pô, velho, pelo fato de eu ter sido muito elétrico, muito encapetado, eu tenho uma facilidade de entender isso também. Lógico que tem uns momentos, né? No momento de uma explicação mais delicada, mais direcionada, eu quero essa atenção, porque os conhecimentos que eu adquiri durante os anos não foi de mão beijada. E eu não tive ninguém para me dar esse auxílio. Eu peguei tudo sozinho, na marra. A questão de dar aula, como organizar da aula. Como é que você vai dar aula de grafite? O que você vai fazer primeiro? Então esse planejamento de 1 ano, né, essa didática, tudo isso eu tive que pensar sozinho, velho. Então, como construir a aula, né? Como construir. Hoje a galera dá aula e tudo, mas muito vem dessa minha prática. A questão de cobrar também vem muito dessa minha prática, porque querendo ou não, eu fui, vamos dizer assim, eu não gosto muito de falar, mas o primeiro grafiteiro, pioneiro lá de Juiz de Fora. Então eu desbravei muito isso aí, essas dificuldades, né, velho? Depois que a galera fez aula e pegou as manhas, aí já ficou... O caminho tava pronto. Aí o caminho já estava pronto, é só trilhar, sacou? Aí vai da criatividade e gosto e foco de cada um. Aí o cara fala, mas eu não consegui fazer nada. Ah, meu irmão, então rever tudo que você fez aí, porque em algum momento você desviou aí, ó, entendeu? Então a fita é mais ou menos essa aí, velho. E você também foi presidente, né, em 2010, da Associação Juiz de Fora do RPOP. Eu queria também entender um pouquinho dessa caminhada. Então, eu tô como presidente até hoje, né? A gente teve algumas trocas, né? O Tenchu, o Igor foi presidente também, algumas outras pessoas foram presidente também. Na verdade não foi um projeto meu, isso aí foi um projeto lá do Jagal. O Jagal, ele tinha essa necessidade. O Jagal é um cara muito proativo, né, velho? É um cara que já via lá, entendeu? Então ele falava, pô, velho, a gente tem que dar um jeito da gente se organizar
e pra gente conseguir verba, pra gente conseguir se manter e fazer os nossos projetos, velho. Muito à frente disso. Então como que a gente... Isso há 25 anos atrás. Então o nego tá batendo cabeça em 2025. Então há 25 anos atrás, em 2000, o Jagal já abordava a questão de fazer uma associação de hip hop para se organizar, tentar editais. Que edital, o que é isso? A gente nem sabia o que era isso. O Jagal já sabia o que era edital, como formatar, como fazer, que leis a gente poderia entrar, como que a gente poderia fazer, entendeu? Então ele falava, ó, a fita é essa e essa, só tem que fazer isso. E com isso a gente conseguiu muita coisa, né, velho? A gente conseguiu multiplicar muito a cultura hip hop dentro de Juiz de Fora. A gente conseguiu fazer muitos projetos, a gente aprovou muito projeto lá na Lei Murilo Mendes. A gente não aprovou um projeto que a gente queria, lei estadual ou federal, para a gente parar a cidade mesmo em questão da cultura hip hop, fazer um evento de uma semana. Então a gente teve também Pique Festival, e a gente tinha também a mostra de grafite Por Encontro. Então a gente idealizou o Por Encontro, é onde que a gente tinha um encontro de cerca de 200 grafiteiros do país inteiro. Então vinha gente do Acre, vinha gente de Santa Catarina, vinha gente de Alagoas, vinha gente do Rio de Janeiro, e aí veio gente até da gringa. Então a mostra de grafite ela se tornou internacional, entendeu? Então a gente fez 10 edições, depois a gente queria dar uma relaxada também, porque é muito desgaste, né? A gente não tinha só a mostra de grafite, a gente ia batendo de frente, tinha outros eventos também que a gente fazia. Então a virada de chave foi a gente se organizar como associação. De repente, nesse primeiro momento, a cultura hip hop, alguns membros não entenderam qual era o significado de ser ou fazer parte de uma associação. De repente a galera entendia que a gente estava criando um grupo nosso, sabe? Então muita gente não aderiu a essa ideia por conta disso, mas também não procurou saber. O que é isso aí que vocês estão fazendo? Como é que é isso aí? Pai, a gente estava ali todo mundo sempre disposto a falar, a se organizar e trazer a galera para perto para a gente realmente tentar fazer eventos de qualidade. Você tem um evento, então chega aqui, vamos tentar fazer um projeto e entrar com isso e pá. E você tem um outro lá de dança, você tem um outro lá de música, vamos tentar juntar isso tudo. Só que a galera não entendeu isso muito bem, né, velho? Mas enfim, eu acho que o único jeito da gente melhorar isso é a gente se organizar, de repente não associação, mas em termos dos coletivos, né? Coletivos, associações, para a gente realmente tentar fazer algo que impacta, né, velho? Porque não adianta a gente ficar fazendo hip hop durante 20 anos a mesma coisa, sacou? Então a gente tem que melhorar essa qualidade, melhorar o som, a gente tem que atração, entendeu? Então tudo isso envolvia a associação. A gente está com ela parada no momento, ela está assim, tá ativa, mas as atividades delas no momento ainda estão paradas, né? Você falou, né? Já era um plano de futuro mesmo. Exatamente. Só que tudo que envolve coletividade tem os seus atrasos, infelizmente. É muita gente que tem que caminhar junto, acreditar nessas coisas do trem. Mas deu muito certo, cara. Mas deu muito certo. O nosso objetivo não é fazer uma parada que o mundo inteiro reconhece a gente, sacou? Eu, pelo menos, eu nunca tive esse objetivo. O objetivo era justamente se organizar e dar um suporte para quem nunca teve isso, porque a gente veio dessa lida. Então você tá no escuro e tem alguém que tira o seu óculos e te mostra o caminho, aí, mano, é outra fita. Então é essa fita, porque através disso você faz a cultura crescer. Você fazendo a cultura crescer, todo mundo vive disso, sacou, velho? E viver da sua arte, né? E viver da arte, não tem como. Uma coisa que eu deixo sempre é o que? A gente sempre tentar fazer a multiplicação disso. Porque a cultura hip hop não vive sem multiplicador, velho. Você vai dançar pra quem?
Você vai cantar para quem? Então você vai ter que sair de Juiz de Fora. Você vai ter que começar sua carreira aqui, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, mas e aqui? Você nunca faz nada aqui? Tem que voltar para a base. Como que a gente faz algo na base? Como que a gente consegue fazer algo na base, sabe, velho? É muito difícil, eu sei que a gente precisa de recurso, a gente precisa de pessoas, mas é por isso que eu não fui embora ainda, porque a gente está tentando fazer uma base sólida aqui lá da cultura hip hop, que vai ficar gerações, né, velho? Porque embora é muito fácil, velho. É muito fácil, eu pego meu talento, eu alugo uma casa lá, arrumo um trampo, começo a fazer as paradas, mas eu não sou de lá, eu sou daqui. Eu quero ver frutos aqui, velho, sacou? Então, é por isso que eu ainda permaneço aqui. Já tive convites, igual o Jagal na época também me chamou para ir para Rocinha, para ir para Santa Marta, dar aula, entendeu, cara? Mas eu acho que o nosso caminho tá aqui, velho. Nessa de frutos, você falou que não ia citar nem as pessoas que você teve influência, mas eu vou citar uma pessoa, com perdão de já ter entrevistado ele, que é o Sten. Falou muito bem de você na entrevista. O Sten é 10. E eu queria entender de você também como que você vê essa influência na vida desses outros artistas, sabe? Da sua importância hoje de ter sido pioneiro, de ter aberto essas portas para que essas outras pessoas como o Sten, sabe, vinham forte mesmo, sabe? Vim fazendo a arte deles, cada um, o Sten principalmente agora também vivendo da arte deles, Sim. sabe? Dando essa possibilidade para as pessoas trabalharem com o que elas sabem e o que elas gostam de fazer. Exatamente. Sem ter que correr para os subempregos, né? Que é o que eles Exato. vivem jogando a gente, que é pra... Eu não queria trabalhar como padeiro, velho, porque eu via em mim um grafiteiro, sacou, velho? E eu tive muito apoio lá dos meus pais em relação a isso. Isso é fundamental. Quando a gente tem dentro da nossa própria casa as pessoas de referência que nos apoiam, porque quando o meu pai veio me perguntar, quando eu tirei o ginásio, ele veio me perguntar, o que você quer ser? Aí eu falei, pai, eu quero ser grafiteiro. Ele nem sabia o que era isso. Aí ele falou assim, mas como é que é isso? O que é isso? Aí eu falei, o senhor vai saber já daqui a pouco. Aí a primeira coisa que ele me falou foi o quê? O que você está precisando para você começar? Olha que bonito. Então isso aí, velho, sabe? Isso aí te dá um gás, te dá um ânimo que é diferenciado. Então, o que eu vejo é o quê? O início. Quando eu olho para o Sten, quando eu olho a Pequena, quando eu olho, né, o Sene, quando eu olho o Erickson, né, tem uma galera, quando eu olho todas essas pessoas, o Tenchu, o Raniel, toda essa galera que veio em seguida, tá ligado? Eu vejo que o trabalho foi feito. Ponto. É isso. Sacou? Coraçãozinho com esperança. Hã? Coraçãozinho com esperança. Não, com certeza. Tipo assim, o objetivo foi alcançado de transmitir isso para essa outra pessoa e essas outras pessoas conseguir absorver isso, sacou? Tem pessoas que querem outros reconhecimentos. O meu reconhecimento é isso. O restante de ganhar dinheiro, de viver disso, aí já é comigo. Aí já é comigo, não é com o outro, entendeu? E se eu vou ter que fazer dinheiro com aquilo que eu vivo, daquilo que eu vivo. E aí não é questão de que eu vou fazer para o outro, que eu vendo o outro fazer, eu vou ganhar dinheiro. Não, ele vai ter a arte dele, vai ter o momento dele, eu estou tendo o meu. E pronto, o ciclo foi feito. Sim. E espero que ele continue esse ciclo. Isso é a multiplicação lá da cultura hip hop. E se a gente observar, o elemento mais forte da cultura hip hop em Juiz de Fora é o quê? O grafite, velho. No meu entendimento. Desculpe aí os outros elementos, galera, mas se a gente vê quem vive da cultura hip hop hoje, da arte da cultura hip hop hoje, que está no primeiro escalão Juiz de Fora, o grafite, sabe, velho? Fazendo trampo comercial, fazendo as paradas, entendeu? Isso tudo tem a ver com gerações contínuas. Eu sou a primeira geração, depois veio o Tenchu, segunda geração. O Tenchu já teve os alunos dele
depois veio a terceira geração, Sten, pequena, a gente já está na sexta geração do grafite em Juiz de Fora. Então, e essas pessoas também já estão vendo um futuro dentro disso. Mas não é ficar bitolado, porque não é fácil viver disso. Então, se você tem 10, talvez 2 consigam viver disso. Mas a gente tem a cultura hip hop gigantesca, gente. Eu fazia grafite, já não estou fazendo tanto grafite. Não porque eu parei. Eu estou dando um tempo, porque não dá para me fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero me investir mais na música. Então, mesmo que você pare de fazer o grafite, você tem a música, você tem a dança, você tem editais de projeto, você pode ajudar de outras formas. Não significa que você pertence à cultura hip hop, você tem que ser, no meu entendimento. Hoje as coisas mudou muito. Antigamente, se é cultura hip hop, o que você faz? Break, grafite, DJ, MC. Você nessas paradas, você não é hip hop. Antigamente era assim, mas radical hoje não, cara. Então você é uma pessoa que formata projeto. Porra, mano, você tá contribuindo muito lá com a cultura hip hop. Você tá entendendo? Você tá levando informação, você tá ensinando essas pessoas como é que faz isso. Sabe? Agora basta essas pessoas acreditar nisso. Isso é a coisa mais difícil no coletivo. É todo mundo seguir pelo mesmo caminho. Aí que o bicho pega. Então, ou seja, dentro da cultura hip hop, vamos criar o que a gente pode fazer para a gente viver disso, que não sejam os 4 elementos só. Vamos aumentar esse leque, né? Como em qualquer arte. Você vai fazer uma peça de teatro, você não tem só os atores. Você já pensou, se você vai fazer uma peça de teatro lá no Central, você não tem iluminação, você não tem sonorização, você não tem nada, você não tem marketing, você não tem divulgação, e aí o ator vai fazer isso tudo? Sabe, velho? Então é muito além só do que a gente vive dos 4 elementos lá da cultura hip hop, sacou, velho? E é isso, é pensar assim, é uma pessoa que, né, no seu caso, que veio primeiro e consegue enxergar as coisas para além do que elas foram e para além do que elas estão caminhando para ser, sabe? Alguém consegue ter uma visão de futuro e falar, gente, se a gente for por aqui, talvez, sabe, a gente consiga se manter vivo, porque é difícil. É isso, mas tem que acreditar. É o tempo todo, sabe, batida para ser esmagada, pra ser marginalizada. Mas você tem que acreditar, a gente volta naquela mesma história. E se uma hora eu faço música, outra hora eu faço grafite, outra hora eu vou dançar, eu não vou fazer nada. Então, primeiro, foca em alguma coisa e se especializa nisso. Então eu posso falar hoje com clareza, com certeza, que hoje dentro de Juiz de Fora, no grafite, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, sacou, velho? Então a parada é essa, mano, é você não se desviar e ir sempre. E consolidar o seu caminho. Consolidar, exatamente. E a gente manter isso, velho, de outras formas. Por isso eu estou falando, essa filmagem que vocês estão fazendo aqui é muito importante também. Alguém daqui 15 anos pode ver isso e se identificar com isso também. Sabe, velho? Enxergar uma possibilidade para além de um sonho. Exato, e vir somar. Não adianta a gente ficar só como espectador ali no corredor batendo palma, não. Eu quero abrir a porta e entrar e meter a cara na janela e decidir o rumo, velho. Vamos lá. Então vamos tentar criar formas, outras formas além dos elementos da cultura hip hop, break, grafite, DJ e o MC, e que a gente tem um conhecimento. Além disso, o que tem além disso? Porque quando eu comecei há 20, 23 anos atrás, como é que está a aula de grafite? O que eu vou ensinar primeiro? Então, alguém teve que pensar isso para todo mundo estar dando aula hoje. Então, isso que tinha que ser a multiplicação, e agora a gente ver como que a gente pode fazer outras coisas mais, entendeu? O que eu penso é isso, velho, pra gente não parar no tempo. Então, assim como o break, o DJ, principalmente o DJ, velho, é uma profissão que a gente sempre não teve muito aqui em Juiz de Fora, sabe? O DJ, MC sempre teve, a gente tem o PMC, teve o Deco, né, que era junto com o PMC, né? Mas eles também trilharam lá o caminho deles, entendeu, cara? E
E depois disso a gente não viu mais. Então o break, né, cara, a gente vê o break esporadicamente hoje em dia. O break na época lá do Jagal, você via break em tudo quanto é lugar, velho, sacou? É cansativo, mas como que a gente pode sanar isso? Como que a gente pode conseguir um apoio disso para você ter uma alimentação melhor, para você viver disso, para você se dedicar em relação à alimentação, em relação ao exercício, a relação a ter um professor ali te explicando sobre educação física, sobre, sabe, mano, sobre o seu corpo. O break, a sua ferramenta é o corpo, velho, sacou? Então onde que a gente busca isso? Então o grafite eu fui buscar isso, cara, sacou? Então o MC, como que a gente vai multiplicar isso? Né? Ou a gente não vai ter MC aqui em Juiz de Fora. Então por isso que hoje eu estou fazendo música. Às vezes tem vários, né? Eu vou te falar, nem às vezes não, na sua grande maioria eu faço o som para os caras aqui e a gente nem cobra. A gente tem um trato que se estourar é nós, entendeu? Mas por enquanto, às vezes o cara não tem uma condição de fazer um beat, eu vou cobrar dele R$300. A gente tem que olhar a situação lá de Juiz de Fora também. A gente tem tanto MC que tem dinheiro assim, a gente não tem. Então como que eu vou cobrar R$300 do cara para fazer um beat? Vou cobrar mais R$100 para gravar a voz dele e vou cobrar mais 150 para masterizar. Em uma música ele vai pagar 500 conto? Não vai pagar isso. Então como que a gente vai multiplicar isso? Não vai. Sabe, a gente vai multiplicar, vem cá meu filho, amarra, grava isso aí, toma, vai. Joga isso pro Spotify e é nóis, se deu, deu. Entendeu, velho? Então a parada é assim, eu acho que tá faltando é mais isso. Não é ficar vendo esse ou vendo aquele, esse ou aquele. Vamos, só vamos. Você vai fazer cultura hip hop, você não vai ter uma faculdade de cultura hip hop, você não vai ter escola de cultura hip hop. Então a sua cultura hip hop e a sua faculdade é você mesmo. Eu tenho que fazer isso 24 horas por dia. Tem vezes que eu brigo até lá com a minha mulher, que a minha mulher vai falar assim, se eu sair desse estúdio não, tá ligado, velho? Hip hop, entendeu, velho? Então a parada é essa. Então tem esse jogo lá de cintura também para entender que o que eu tô fazendo é muito importante para lá na frente, você tá entendendo? É ter visão e pensar no coletivo. Exatamente. Eu tenho notado muito na sua fala essa vontade de levar o coletivo, sabe? Você não fala sozinho, você sempre fala em partir da sua proatividade para expandir para o outro, para alcançar outras pessoas. Isso Esse é um elemento multiplicador. É gigante. É isso, velho. É o elemento multiplicador, velho. A gente não pode ter vaidade, sabe, velho? Se a gente tiver muita vaidade, a gente não vai, velho. A gente não vai. A gente tem que... Quando eu te digo vaidade, é eu saber que o Daim da Alemanha, ele é muito melhor que eu. E que eu, de repente, sou muito melhor do que o meu aluno. E vida que segue. E o meu aluno, quando começa a fazer grafite, ele me mostra o desenho e fala assim, e aí, João, tá bom isso aí? Eu falei, tá bom. Pode melhorar. Mas daqui 15 anos você vai ficar, ó, joia, porque é isso. Ele não vai ter facilidade em aprender o grafite em 6 meses, velho. Meus alunos chegam querendo já fazer o Naruto. Você não consegue fazer uma linha reta, como é que você vai fazer o Naruto? Você não consegue distinguir o que é pressão do lápis quando você começa do forte para você no mesmo traço fazer o fraco. Você não distingue pressão forte do fraco. Então como é que você vai fazer um desenho? Sabe, mano? Então a gente não pode ter essa vaidade, velho. A gente tem que consagrar quem tem que ser consagrado, não tem jeito. E a gente não pode ter essa vaidade, não, que fulano é assim, que se... Não, irmão, o cara tá mandando, é isso mesmo, vamos bater palmo. Tem pra somar? Se o cara for de dialogar, beleza, se não for, não, já é, mas a gente tem que reconhecer, mano, tá ligado? Então é isso, é que faz o coletivo. Aí quando você começa a falar, não, aí você sabe que o cara manda bem, você vai falar, você vai desdenhar, falar, não, o cara não manda bem, coisa e tal, aí, sabe, mano, eu acho que a gente tem que ter essa humildade também de entender quem tá no seu devido lugar e a gente reconhecer o trabalho que essa pessoa fez, que o outro fez,
É muito difícil, mano, e trabalhar no coletivo é mais difícil ainda. Você colocar 5 pessoas pensando a mesma coisa é complicado demais, né, mano? Agora, você não coloca 5 pessoas pensando de graça, mas se você pagar, elas pensam. Então, ou seja, eu não entendo isso. É incentivo, né, mano? Agora, você vai fazer algo pra você mesmo. Então, eu mesmo vou ter que te dar incentivo? Não, entendeu, velho? Então, eu não vou te dar esse incentivo. É perceber que também faz parte, né? Acho que o pior vai muito desse assim, que aqui existe um lugar que você faz parte da sociedade, sabe? Você tem Exatamente, uma você tem voz. As pessoas te escutam. Exatamente. Agora, eu vou te falar uma parada, velho. Eu chego no lugar, eu vejo o corpo mole, eu não quero gastar minha vibe também não, velho. Eu já procuro outro rumo, sacou? Porque eu vejo que ali não vai dar esse fruto, velho. Não vai. Não adianta ficar tentando. Não adianta ficar tentando. Não adianta. Quem já mostra a cara logo e vai. Pay. Mas o que vê já tá pronto. Já tá pronto, meu irmão. Quem quer ficar enrolando, hoje eu tenho que ir no médico, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Te vira, irmão. Não quer saber sua vida ruim, não. Quer saber? Exatamente. Aí eu chego aqui pro cara. A gente tá aqui gravando aqui o som dele. Aí já é 1h da manhã. O cara chega pra mim e fala assim, velho, tô cansado com isso. Meu irmão, você tá criando o seu filho aqui agora. Você não tem cansaço não, vai virar a noite aqui pra gente matar isso aqui. Aí o cara fala, não, amanhã nós volta. Aí já me desanima, irmão. Porque você tá ali, do negócio todo. Você tá entendendo? Já me desanima. Então, se você, que é o sonhador do negócio, não tá botando fé, eu não vou conseguir sonhar com você. Você tá entendendo? É isso que eu sempre falei, mano. Vamos supor, igual da aula, né? Eu não insisto com aluno meu nenhum, velho. Eu não insisto com aluno meu nenhum. O desenho tá ali. Vou dar o papo nele. Se ele me chamar, ele vai ter toda a atenção do mundo. Mas se ele não me chamar, eu nem perto, nem bom dia eu vou dar. Porque o desejo tem que vir dele. Porque senão vai ser um desejo meu. Não vai ser um desejo dele e ele. E o meu desejo já corre atrás. O meu desejo já tá aí, ó. Tô trabalhando, tô sendo espelho pra você. Vamos lá. Não tem outra forma. Não tem conselho, tá ligado? Conselho vai. Te vira, irmão. Você vai ter que, ó, você vai aprender hip hop, você vai ter que trabalhar, aí você vai pegar lá no serviço, se você não tiver filho. Você vai pegar às 6 horas da manhã, você acordar às 6 horas da manhã, parar às 5. Vai pra escola, sai às 11 horas. Dorme e começa tudo de novo. Durante 10 anos, 5 anos, você vai ficar assim, desgastado. Mas e depois? A fita é essa, velho. Depois você bebe disso. Bebe disso. É o que eu tô vivendo agora. Eu queria que você falasse, você falou do seu pai, né? Desse incentivo que ele foi pra você. E do incentivo que você acaba multiplicando para as outras pessoas. Eu queria que você comentasse de como foi nesse seu começo, sabe? A aderência da população de Juiz de Fora, como que você vê que as pessoas entendiam grafite. Se você vê que isso ao longo dos anos tem mudado, as pessoas têm, sabe, a população que não conhece a arte, se ela tem se sentido mais representada, né? A gente vê, vira e mexe, que muitas das artes que são expostas, elas são apagadas, né? Tem gente que não compra tão legal ainda. Eu queria, como foi isso no começo, sabe, sendo você um pioneiro, como que é isso agora? Cara, foi muito bom você perguntar isso, porque o começo foi um desastre, né? O começo foi um desastre. Hoje a gente tem algumas pessoas que reconhecem, mas quem não reconhece, vou te ser sincero, não faz nem diferença hoje. Já fez a diferença no início. No início eu tava pintando, vi um vidro de maionese cheio assim, batendo no muro. Pau! Entendeu? Do lado, então, ou seja, era preconceito, era vandalismo, era coisa de bandido, era coisa de preto, era coisa de favelado, era coisa de periferia, era tudo que eles achavam que era ruim. E pra mim era o contrário, né? Era tudo o contrário. Então foi, pô, esse pessoal tá muito louco, né, mano? Eu não sei se eu que tô doido ou o pessoal que tá doido, não sei, velho. Porque eu sou uma pessoa que
busquei o conhecimento através de uma faculdade. Quando eu cheguei na faculdade só tinha diurno, então só tinha para playboy, começou aí. Então, ou seja, como que uma faculdade de Juiz de Fora tem um curso de artes só de dia? Meu pai não me banca. Meu pai não me banca, eu tinha que trabalhar para sustentar minha filha que tinha 1 mês de vida. E aí eles não têm um curso desse à noite, velho. Então, ou seja, a primeira porta fechada. Já começou aí. Aí eu já tomei raiva disso, velho. Eu falei, agora eu vou ganhar essa parada na marra, sacou? Então, vamos lá. Então, ou seja, o preconceito, a desinformação, isso aí foi o pico mesmo. Foi o pico mesmo, vocês não têm ideia, velho. Já fui, assim, não preso, né? Mas fui pra delegacia umas 3 vezes, porque não tinha esse entendimento. Hoje a gente tem uma lei, coisa e tal, você não pode pintar em qualquer lugar, mas hoje está muito mais brando, você pode pintar, sair aí debaixo de um viaduto, ir lá pintar, você vê grafite lá para tu quanto é lado. A gente tem que lembrar disso, galera. A gente tem que lembrar quem tomou as pauladas para vocês, entendeu? Eu tomei, velho, eu tomei, não foi pouca não, sacou? Mas enfim, tudo dentro daquilo que eu acreditava. E eu achava que isso também fazia parte, porque a desinformação, é tudo junto. A partir do momento que uma instituição, que foi a AMAC, abriu oficina de grafite, isso mudou um pouco. Certo? Isso mudou, porque também você não pode controlar quem faz o grafite, quem não faz, quem quer... Faz uma parada para multiplicar pessoas, né? Eu poderia fazer o meu grafite, porque o grafite a gente sabe, é chegar, mandar e pronto, e é isso mesmo. Não tem autorização, não tem nada, galera. Só que eu queria algo a mais disso. Eu fiz isso também. Mas chega um momento lá da nossa vida, eu tô com 51 anos, sabe, mano, a gente já cansa o joelho, já não é mal mesmo, eu já não aguento pular igual antes. E eu tinha uma família para criar também. Esse sobe, desce, de abaixo, levanta. E assim, eu queria fazer algo fora do normal e eu via que isso ia dar merda. Eu tinha uma filha para criar, então todo momento eu tive que dosar isso, tá ligado? Agora, quem não tem que dosar isso, vai, se aprofunda, vê isso aí que tá na essência da cultura, sacou, velho? E então, ou seja, hoje o grafite é reconhecido desde Juiz de Fora. Tanto isso que as pessoas trabalham de carteira assinada. Você está dentro do primeiro escalão de Juiz de Fora, você está dando aula pela prefeitura. Então você tem um reconhecimento, você tem um reconhecimento da Câmara de Vereadores, você tem um conhecimento de várias instituições onde você já passou. Então isso aí já caiu por terra. Grafite em Juiz de Fora é monstro e, cara, foi muito difícil, mas a gente conseguiu atravessar essa tempestade aí, tá ligado? E Leslie, na época da pandemia, de não poder ocupar esse espaço lá na rua, tá sendo hip hop muito urbano, muito... Ó, desculpa aí, mas a pandemia foi tenso, né, cara? Eu achei que eu ia passar fome, velho, porque, né, o artista vive disso, né, velho? Então, e não aparecia nenhum, porque, querendo ou não, a gente dá aula, né? Mas eu tive que dar aula através de câmeras. Que não é a mesma coisa. Então nem sempre eu tenho um celular de qualidade, porque eu trabalho, a gente consegue adquirir isso. Mas o meu aluno, e a mãe dele que ganha um salário, paga aluguel, já tem um monte de dívida e pá, e ainda tem que comprar um celular bom lá pro menino, sabe, velho? Então eu acho que foi um período muito difícil, porque o menino desenhava, a gente não viu o que ele está desenhando, porque não tinha essa qualidade. Né? Hoje está um pouco mais fácil, mas na pandemia foi tenso. Mas a gente teve aí, igual os órgãos, né? Igual a gente teve a Funalfa que, né, cadastrou os artistas, né? Alguns artistas teve uma compensação, eu fui um deles, entendeu? Isso ajudou muito também, entendeu? A gente não ficou esquecido totalmente não, mas
né? Foi uma barra para todo mundo, né, cara? Para todos os artistas, até quem não era artista foi muito difícil. E a gente dando aula, vivendo disso, e o que complementa são os trabalhos comerciais. Agora talvez uma loja de material esportivo me chama para fazer um grafite, então não aparecia nada nesse período, entendeu? Foi um período muito difícil, né, cara? Mas ainda bem que passou e tá todo mundo aí tranquilo. E vão que vão, alguns não, né? Algumas famílias, né, tiveram seus entes perdidos, né, tiveram a sua história parada, até por desleixo mesmo lá do governo federal na época, né, cara? A gente teve um governo que zombava disso, e que de repente não era nem para ele estar ali, porque era uma pessoa incapacitada para estar ali, nesse meu ver, que não tinha o mínimo de sensibilidade, fazendo chacota disso. Aí você via que artista, mesmo com dificuldade, estava mandando oxigênio para outros lugares, né, velho? Se esforçando, né? Se esforçando, mas a gente conseguiu passar por essa aí também, né, velho? Então vamos que vamos. Falando de coisa boa que também aconteceu em 2018, a gente tem sua arte no Jardim Norte, com o seu coletivo, né? E eu queria entender como é que também foi botar Jardim isso. Norte? O do Dragon Ball Z. Ah, do Dragon Ball, sim. Então, cara, aquilo lá foi um projeto lá do Tenchu. A gente tinha a nossa CRIO, né, setor 276, a CRIO de grafite, que hoje não tem mais, e o Tenchu deu uma ideia de fazer, pô, a gente podia fazer o Dragon Ball, e era uma parada, mano, que eu curtia muito, sacou? Porque eu curti muito Dragon Ball. Só que naquele momento eu falei, pô, tá bem de criancinha essa parada aí, vamos fazer uma parada mais séria aí, mano. Sacou? E eu de repente queria expressar algo mais agressivo, né? Ele falou, não, a parada é maneira, todo mundo. E eu não botei fé, velho. Eu não botei fé. Eu falei, não, pinta vocês lá. E eu fui pra filmar, né? Eu fui pra filmar e tirar foto. Meu irmão, o negócio bombou, o negócio ficou bonito. Até os pessoal lá do Japão, lá do Dragon Ball, elogiou, coisa e tal, mandou na página, sacou, velho? A parada ficou massa demais, entendeu, cara? Mas assim, eu não botei fé lá no trampo, sacou? Mas o trampo ficou da hora demais, mano. Ficou da hora demais. Lindo. E me fala um pouco desse coletivo, né? O setor CRIO, como que ele foi crescendo, como que foi organizado? Então, o setor a gente tinha sempre essa vontade de fazer uma CRIO, mas o objetivo que era fazer uma CRIO, todo mundo tinha que ter isso, então não estava tendo esse objetivo. A gente estava entrando em outras CRIO, mas a nossa CRIO mesmo a gente não estava fazendo andar. Eu falei, é melhor nós parar com isso aí, velho. Então não tem por que a gente continuar com isso, sabe, mano? E aí eu achei o nome muito bom, setor 276, porque tem a ver com o número lá da minha casa, onde começou tudo. A minha casa chama 276, e o nome setor, quem foi que deu foi o irmão lá do Jagal, que foi o Oco, que faz grafite também, ele que deu o nome de setor. E falou, pô, a gente podia colocar setor 276, mano. Aí eu falei, massa. E aí eu levei esse nome para fazer o setor 276 Beats, né? E para fazer também o setor 276 Shop, que a gente vende os sprays também, coisa e tal, alguns artigos lá para grafite, para spray, bico, entendeu? E hoje você participou depois de algum outro coletivo? Hoje você tá... Cara, eu participei lá do City of Break, né? Que o City of Break, né, é praticamente um filho, nasceu junto com nós. Mas assim, diretamente não, mas a JH2, JF CRIO, Setor 276, foram aqueles coletivos, mas indiretamente a gente sempre estava participando de outros coletivos, tá aí não diretamente. Tá aí com a blusinha do Space. Sim, claro, a gente participou lá do Space, né, mano? É o evento que o coletivo lá faz, pô, representa
representa a nossa tomada, representa a nossa ocupação do que é nosso de direito, então, pô, não tem por que ser diferente, né, velho? Então é isso. Beleza, eu queria que você falasse um pouco mais dessa ocupação. Recentemente a gente passou lá, né, tirou algumas fotos lá no viaduto. E aí, lembrando do seu começo, né, na Zona Norte, querendo ou não, ainda é uma área periférica, como que de repente foi ocupar um espaço central e ver que, assim, olha, a minha arte também é respeitada no centro e quem não respeitar também vai ter que engolir. Pô, cara... Centro da cidade. É, assim... Pô, pra mim é sempre muito bom estar participando desses eventos, né, velho? Mas, assim, pra mim já é uma coisa mais normal, sabe, mano? Mas, assim, o que eu fico muito satisfeito é de ver a continuidade. Você imagina se a gente tem aquele espaço ali tudo cinza. Você tá entendendo, cara? Então, é uma realidade, né, velho? É novos tempos. O grafite tá aí, chegou pra ficar. E a gente tem um grafite na fachada da prefeitura, né? Segura. Então, Chique demais. né, cara, pela pequena, CND, Mários, pessoal que fez lá o grafite lá. Você tá entendendo, cara? Então tá aí, velho. O grafite tá aí, é uma realidade. A gente não pode negar isso. Isso teria que ser com as outras formas de expressão também, né, cara? Todas as outras formas de expressões tinham que ser assim também. Mas a gente entende que é muito difícil você formar todo esse coletivo, essa ideia em torno disso, sabe, mano? É anos, né, velho? Não É uma estrada. Não é estrada, não é do dia pra noite, né, velho? A gente falou da prefeitura, né, agora, dessa ocupação do grafite na prefeitura. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa relação, né, com o poder público. Você que, de certa forma, também está há 16 anos trabalhando no poder público, né, com gente em primeiro lugar, e também participou, né, do Bambas do Samba, fazendo a arte com sambistas de Juiz de Fora. Como que você vê que, assim, que a prefeitura tem enxergado o grafite? Enxergava naquela época e como ela vem enxergando o grafite hoje? É tipo assim, cara, querendo ou não, o grafite está em todos os centros urbanos, né? Então, assim, sem querer desmerecer, mas com ou sem vai ter grafite do mesmo jeito, sabe? Mas, assim, eu particularmente, eu sou muito grato pelas instituições que promoveram a cultura do grafite. Jamais eu vou aqui cuspir no prato, entendeu, velho? Porque ali foi o meu início, foi o início de muitas outras pessoas que acreditou na arte e hoje consegue viver disso. Então eu sou muito grato, né, cara, a MAC, a prefeitura, a Funalfa, que sempre apoiou a cultura hip hop, mesmo que seja assim, né, vamos aos pouquinhos, né, pra gente ver de qual é, né, se isso é realmente uma coisa responsável, né, porque a gente não sabe. Então sempre teve esse resquício, né, desse apoio direto, né, cara, mas a gente tem um apoio ainda bem superficial, né, velho? Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente precisa de um evento gigantesco na cidade, né? A gente tem a proposta lá do grafite, que é urgente em primeiro lugar, isso para mim já é uma proposta gigantesca, mas a gente tem que ter mais eventos igual o STEM fez, igual a Mostra de Grafite por Encontro, né? A gente tem que ter um campeonato regional de break aqui, a gente tem que ter um campeonato de DJ, batalha de MC para tu quanto é lado, uma coisa gigante. A gente tem a batalha de MC lá no Bandeirantes, né, cara, mas, cara, eu tô falando parar a cidade. Então, por enquanto, tá acontecendo de formas esporádicas, tá ligado? Tá maneiro? Beleza. Mas você vê, em 20 anos, mudou muito pouco isso. Tem um apoio, não vou negar isso, tem um apoio, tem um fortalecimento, mas a gente vê que ainda é muito superficial, sabe, velho? A gente tem que realmente investir nisso pra gente entender a potência disso. Aí a gente vai tirar as conclusões, entendeu? Beleza, estamos caminhando para o fim. Pronto. Você tem alguma pergunta, meu bem? Eu queria te agradecer imensamente. Show, velho. Foi muito bom, muito enriquecedor. Eu
Toda entrevista pra mim, ela tem um quê, né? Tem a sua peculiaridade e a sua não é diferente. Assim, eu quase chorei aqui umas 2 vezes. Que isso, porque é isso, assim, às vezes a gente entra quando a gente começou a fazer entrevista sem sentir muito o que tá acontecendo. Você sentiu o clima, né? E eu entrei muito sem saber o que era hip hop. A gente comprou muita ideia da Carol, tipo, vamos que vai dar certo, o lugar é esse. E aí, de repente, a gente foi entrando e cada um tentando fazer sua parte, se reconhecendo também, né, enquanto consumidor da cultura hip hop. Show. E aí tá aqui hoje com você, pra mim, foi esse resgate mesmo, sabe? Do meu potencial, sabe? Do nosso potencial. Não só com as entrevistas, mas das outras coisas que a gente faz. Foi muito bom estar aqui com você, queria te agradecer. O prazer foi meu. Aberto seu estúdio pra gente. E eu termino com uma pergunta assim, de machucar, sabe? É uma pergunta chave de ouro. Eu queria saber o que é o hip hop pra você, sabe? O que foi o hip hop na sua vida? Porra, velho. Não, mas é pra pagar, porque você quase me fez chorar agora. Tem volta, tudo tem volta. Pô, velho, hip hop pra mim foi tudo, né, velho? Fez ser quem eu sou. Tinha o João antes do hip hop, tinha o João depois do hip hop. Vocês não iam querer conhecer o João antes do hip hop, não. Sacou, velho? Mas hip hop me fez crescer muito artisticamente, culturalmente, profissionalmente, né, velho? Porque, tipo assim, o hip hop te dá oportunidade, mesmo você não tendo, eu sempre gosto de falar isso nas entrevistas, porque mesmo você não tendo nenhum contato acadêmico, você dentro da cultura hip hop, você se forma, você só não tem um canudo. Mas eu, dentro da minha área do grafite, eu sei várias coisas que ia ter na faculdade, que ia ter tudo. Então, ou seja, hip hop te forma, velho. Te forma para o mundo, te forma como profissional, como intelecto, principalmente porque te ajuda você pensar, refletir em injustiças. O que está certo e o que não está. Eu sou do bonde do que está certo. O que está errado fica longe de mim, mano. E eu vou fazer o mesmo. Sacou? Então hip hop pra mim é tudo, mano. É minha vida, é minha filha, é minha família. E não tem como te explicar como que é esse hip hop. Entendeu? Você faz pelo outro sem esperar nada em troca, mano. Então isso é hip hop. Eu não tenho nada, não sou milionário, não tenho nada. E se vier nós também, não vou desfazer disso, vou curtir a Vera, alugar um iate aí, é nós. Me convida. Entendeu, velho? Vou convidar geral aí que tá fechadinho. A gente faz um churrasco. E é isso, e se não tiver nada também, se a gente tiver um carrinho de mão, nós vamos fazer churrasco. Pra carregar gelada já irmão. Eu acho que vale nós aí mesmo, entendeu? Curtir nesse momento que a vida passa e a gente não é eterno, velho. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado